Iniciamos então mais um podcast da Coluna do Nenê, áudio e vídeo da segunda série. E hoje, esse podcast é muito especial, porque estamos diante de profissionais da agência que representa o mercado do Rio Grande do Sul. A Scala está no ano dos seus 50 aniversários. 50 anos de vida de uma agência de propaganda. Isto é um feito que poucos até hoje conseguiram. E outra, a agência Scala, mesmo com todas as intempéries que passou o mercado gaúcho, sobreviveu e sobrevive com muita galhardia. Eu tenho aqui na minha frente o Beto Lopes, o Fernando Picoral e o Rodrigo Dib, que representam os quase 100 profissionais da Scala nos seus 3 escritórios, Porto Alegre, São Paulo e Brasília. Eu vou começar, eu costumo não dizer quem são quem, como diz o outro, porque fica uma coisa assim meio currículo, sabe? Fernando Picoral formado... Não, isso está tudo errado. O Fernando vai dizer o que é e o que faz, o Dib vai dizer e o Beto vai dizer, ok? E aí nós começamos o nosso bate-papo. Começa pelo Fernando, porque eu tenho também a honra de dizer que o Fernando comemorou agora em junho 47 anos de Scala. É uma data. Realmente é uma data. E olha, vocês podem ver aí um gurizão jovem, né, que tem a sua mentalidade moderna, contemporânea, e que está aí. Vamos lá, Fernandinho. Obrigado por tudo, Nenê. Eu sou o estagiário da Scala, né? A vontade de aprender, conhecer, se reinventar, né, é o que me move, né? E eu brinco sempre com os meus sócios, com os meus colegas, né, que a minha vida ela não é vista pelo retrovisor, ela é vista pelo para-brisa. O para-brisa é muito maior, tu enxerga mais longe, né? O passado é importante, claro que é importante, te deu o teu DNA, te deu as tuas características, mas tu não tem sucesso pelo teu passado. O teu sucesso está na frente, é o que tu conseguir fazer em cima dessas mudanças. Eu entrei na Scala em junho de... nem sei quanto mais, né? Junho de 76, né? São 47 anos na agência, era uma pequena agência, quase que uma família, né? E crescemos nessas 5 décadas porque tivemos uma inteligência emocional de acompanhar esse comportamento, né? Eu lembro muito bem dos anos 70 e 80, onde a propaganda era o máximo da criatividade, né? Os meninos de ouro da DPZ, né? O surgimento do Astro Oliveto, né? A criatividade era assim imperável dentro do mercado. Na década de 90, né, começou a vir a chatice da planície do Excel, as coisas começaram a virar matemática, né, a mídia começou a crescer muito com os GRP, com os planejamentos, né. Na década de 2000, começa a surgir as redes sociais, a internet, o mercado começa a buscar uma nova versão para a sua publicidade. Quando a gente chega em 2010, o smartphone muda completamente a vida do publicitário, né? Agora é 24 horas, 7 dias por semana. Tudo mudou, tudo é urgente, tudo é para ontem.
E a gente conseguir se reinventar em cada década, né, e agregar profissionais e colegas nesse ritmo é o sucesso da agência. O Beto pode comentar bastante a nossa campanha que ele criou para comemorar os 50 anos, e eu acho que a Scala é a prova viva disso. Nós somos uns verdadeiros camaleões. A gente conseguiu mudar conforme o mercado vai mudando e se adaptando a essa realidade. É muito prazer estar aqui com vocês e um prazer enorme comemorar os 50 anos da Scala. Dib. Nenê, muito prazer estar aqui. Que bom essa oportunidade da gente contar um pouquinho da nossa história e da história da Scala, que tanto nos orgulha. Bom, eu tô há 10 anos na Scala, tô há mais de 20 anos aí no mercado de comunicação, então tenho uma experiência grande aí dentro da RBS, passei pelo mercado de entretenimento também em São Paulo, mercado de comunicação digital no Rio, e tô há 10 anos, como eu comentei, na Scala, assim. E é um prazer enorme estar do lado de figuras assim como o Picoral, como o Melo, como o De Luca, que tem eu diria uma responsabilidade com o mercado de comunicação e com o negócio da Scala e com as pessoas que estão lá. E acho que isso é um fator muito diferencial para quem está na Scala, né? Que é seguir esse legado, que é dar sequência a isso, né? Então acho que tem um gostinho muito positivo com relação ao tudo que a Scala fez pelo mercado, fez por ela e fez por esses profissionais, e tem uma responsabilidade e uma vontade e uma gana assim, de fazer a Scala seguir por mais 50 anos. Né? Quero eu poder fazer a brincadeira que o Picoral fez, não me lembro quando que comecei exatamente, né, o ano, mas de olhar para trás e ver tudo isso. Eu estou como CEO, como co-CEO da Scala, e nessa linha, assim, eu acho que a nossa função, menos com relação a qual é o cargo, mas muito mais o meu objetivo é ser um pavimentador, né? É dar as melhores condições para os profissionais que ali estão, para que eles consigam desempenhar todas as suas atividades, todas as suas condições técnicas, e que isso se reflita na nossa qualidade de entrega para os nossos clientes. Então, basicamente é isso. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Betinho, tu viu a eloquência do homem do Não, é difícil competir, né? Com os dois. Podia ter vindo em outro momento, né? Mas, enfim, estamos aí. É um prazer estar aqui na companhia de vocês. Né, já que falamos aqui em quanto tempo de casa, eu estou na Scala há 4 anos e meio, também como DIP 20 anos no mercado. Me tornei diretor de criação da Scala durante a pandemia, o que foi complexo e que foi um aprendizado super legal, vem sendo um aprendizado super legal. Fui desafiado por esses que aqui estão, né, e pelo Melo, pelo De Luca, a assumir essa posição durante a pandemia, e depois esse convite para me tornar sócio aí com o restante dos sócios e sócias, né? E de lá para cá, muito aprendizado, muita alegria do que a gente vem construindo, de alguns momentos de discussão por campanha. Temos que fazer uma campanha que a gente diz que é camaleão ou não, nada. A gente passa por isso até se encantar com a campanha de 50 anos, por exemplo, da Scala. Poderia ser outras, várias que a gente discute aí todos os dias. Mas quando a gente dá uma paradinha para respirar e olha o que a Scala vem fazendo, e aí eu... pessoalmente, né, que
olho para esse mercado desde que eu saí da universidade, olhando para uma agência como a Scala e admirando e vendo ali, né, alguns nomes super importantes da propaganda e tal, e hoje eu, né, faço parte disso, estou ali pensando com algumas dessas cabeças, então super orgulhoso, muito obrigado pelo convite para estar aqui para trocar uma ideia. Picolau, a gente pode dizer que a Scala foi a agência 2 da MPM na sua fundação, ou isso é uma coisa muito forte para aquele momento? Isso acho que só demonstra a capacidade visionária do Marfus, do Petrônio e do Macedo, né? A MPM durante décadas foi a maior agência do Brasil, né? O presidente, quando visitava o estado, comia churrasco na MPM, né? A relação com o poder, com os empresários era muito forte e tinha muito empresário. Quem inventou a MPM foi o Collor. Acho que é a sucessão, né? Acho que é a sucessão. Eu acho que esse é um pecado de várias empresas, né, que não conseguem construir a sua sucessão e terminam desaparecendo com os fundadores, né? E naquele momento, né, existia uma demanda forte, né, de novas contas, e pela política de não competitividade, né, a MPM não podia atender um segundo varejo, um segundo banco, né? E daí surgiu a ideia, né, de abrir uma segunda operação, né? E o Marfus era tão inteligente, né, que ele abriu essa empresa com vários sócios, né, que eram, na verdade, a house das agências. Então a agência nasceu já com clientes, porque os clientes eram sócios do Marfus na agência. Claro que não deu certo, né? 6 meses depois era uma bagunça danada, todos os sócios botavam seus filhos para trabalhar na empresa, porque eu sou dono da empresa, então não deu certo, tiveram que fazer toda uma reprogramação, né? E daí a Scala entra no seu, vamos dizer assim, no seu trilho de crescimento, né? E depois o Marfus sai da sociedade. Essa virada se deu quando? 6 meses depois, com a chegada na época, executivo de atendimento Antônio Marcos Paim, que era da MPM, ele vai para a Scala, né? Ajuda no planejamento da Scala, nas rotinas, né? Depois recebe uma proposta para se tornar sócio da Scala, né? E começa daí, a gente sai lá da Andradas, vai para a casa da André Puente, né? Onde talvez foi um grande pool de criatividade, inovação das pessoas que trabalhavam naquela época. Eram tudo artistas que precisavam ganhar dinheiro, então trabalhavam em propaganda. Superou a MPM? Com certeza, né? Com certeza, pela trajetória dela, pela construção que nós fizemos, né? Nós tivemos um momento, né, que o Aston Oliveto foi sócio da Scala durante 11 anos, isso nos agregou muita criatividade, inovação. Depois nós tivemos a sociedade também com o Nizam. Então, imagina, né, que noiva gostosa que eu sou, né? Casei com o Aston Oliveto, com o Nizam. Eu me lembro de uma frase tua, quando fez a apresentação dessas investidas do mercado brasileiro na Scala, que tu chegasse a colocar: vocês acreditam em Papai Noel? Papai Noel existe, né? Foi um momento que vocês fizeram um negócio com o Aston. Nos anos 2000, né? Naquele auditório lá da Trevo. Da Trevo, lembro bem. Eu imagino. Aliás, tu era o grande porta-voz de tudo, né? Não. Os outros... Não. Meus colegas na época, o Reinaldo Lopes, o Alfredo Fedrizzi e os que estão comigo
ainda, até hoje, o Paulo Melo, o Miguel De Luca, todos têm a sua participação, né? Talvez eu, por ser mais papagaio do pirata, eu aparecia mais, né? Mas não, cada um tinha uma sólida Tu é o contribuição. sócio que mais tempo tá? O mais sócio, mais tempo, porque né, os outros foram saindo. Não é que eu sou bom, é que eu fiquei, né? Por isso que eu sou o que tem mais tempo. Dos 50 a 47. Tá em outra atividade, né? O Reinaldo foi ser empresário, né? Ele montou uma empresa de exportação, mora um período nos Estados Unidos, em Miami, outro período aqui em São Paulo, né? O Fedrizo está morando em Portugal, né, trabalhando bastante de consultorias e projetos especiais. Está com o Saulo Duque, né? Empresa primo, né? Então são pessoas que... O Washington Oliveto está um astro hoje no Instagram, fazendo as entrevistas maravilhosas, né? O Nizam está com a N Ideias. Eu me surpreendi com o Washington no Summit de Gramado, que achei que ele não deve ser mais explorado como estava sendo, entende? Acho que a capacidade física dele não é a mesma. Graças a Deus, como a Globo o encampou, né? Que a Globoplay tá fazendo os podcasts dele e tal, que são maravilhosos porque ele está contando histórias que o Brasil não conhecia sobre comunicação, né? Aliás, uma das histórias mais brilhantes que ele contou, que deixou todo mundo de queixo caído, foi a história quando ele entrevistou o Boni, né? Que o Boni disse que quem salvou a Rede Globo foi o Silvio Santos, ao botar dinheiro que o Roberto Marinho não tinha para continuar a sua jornada, né? E o Silvio foi lá, mesmo sendo, já tendo a sua emissora de TV, né? TVS na época, foi lá e colocou dinheiro, porque o Boni fez um apelo para o Silvio Santos. Mas eu acho que não deve, eu até falei isso com um profissional que vocês conhecem muito bem, que é o Paulo Gregorassi, né, que foi sócio do Washington na W, né? Sim. E eu disse, Paulinho, acho que tem que dar um descanso para o Washington, entende? Né? Ele tem que continuar sendo uma marca. Mas ele é brilhante. Ele é brilhante. É encantador, é muito inteligente, muito culto. Eu não sei se chegou a falar com ele. Estive lá, nós fomos homenageados, a medalha Maurício Sirotsky, sobrinho, pela nossa trajetória de 50 anos. Achei o evento um pouco agressivo, inclusive, né, contra toda uma indústria da propaganda, né? Mas eu acho que concordo contigo. Mas eu acho que a vida é assim. Eu acho que a gente tem que aproveitar os momentos de se posicionar e crescer, né? Mesmo né, não sendo o melhor momento, né? Sempre dá para olhar para o copo meio cheio, né? Não para o meio vazio. Por exemplo, Beto e Dib. O Picoral fala de que nós tivemos 2000, a revolução da internet, depois o smartphone. Vocês acham que isso agregou, isso dificultou, isso facilitou, isso complicou? Porque eu acho, e aí é uma opinião minha, que essas redes sociais, que essas tecnologias dificultaram uma coisa que todos nós sempre lutamos: fidelização. Não existe mais. Sim. No meu entender. A gente no trabalho tem sempre um desafio, e aí tem a história da mochila. A mochila, ela cabe uma quantidade de coisas. E tu não pode transbordar ela. Tu tem que tirar algumas e colocar outras e sempre escolher as que são mais importantes. Quando a gente fala de tecnologia, né, certamente a tua mochila ela encheu, né? Algumas tu pode tirar e outras não. Eu acho que o grande ponto da tecnologia
é a gente não ficar tão superficial na coisa. E quando tu coloca a questão da fidelidade e tal, como tu tem um leque maior em cima, eu acho que isso é uma consequência. Mas no final, a minha visão é que ela é positiva, só que ela é perigosa. Né? Se a gente errar muito, a gente focar só de um lado e esquecer alguns alicerces que a gente precisa manter, eu acho que sim, aí ela pode ser nociva. E eu acho que tem pessoas que acabam carregando isso de uma tal forma que sim, fica muito nocivo, e tem outras que sabem administrar. Agora, o desafio disso que a gente tem nas nossas relações, né, pessoais, na nossa família, nas nossas empresas, o conhecimento que a gente ganha isso, às vezes até a proximidade com pessoas que fisicamente estão mais distantes. Então, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Eu acho que né, o Picoró colocou aqui a questão dos desafios que a gente tem que buscar o lado bom daquele momento e tal, e tentar surfar nisso. Eu acho que da mesma forma, isso não vai parar. Né? Acho que os ciclos vão ser mais curtos, né? As opções serão maiores. Entendo que vai ser mais curto. Então, eu acho que, pegando exatamente esse gancho, tipo assim, o cenário está posto, né? Não, eu acho que não cabe discutir o quão bom ou quão ruim, mas é o cenário. Beto, eu concordo contigo que o cenário está posto. Está 20 anos no mercado, correto? Sim. Mas eu tinha, e nós todos tínhamos, 10 players para fazer criatividade. Então, hoje nós temos 1000. Uhum. Como determinar isso? Eu acho que vão ser escolhas que tu vai fazer durante o processo, dentre esses 1000 ou 2000, e cresce exponencialmente, né? Então, é difícil. Talvez seja mais complexo, mas... O cliente está entendendo isso? Eu acho que o cliente, como todos nós, assim, ele está no momento de ser beta, né? Tipo, de ser... estar em construção, e não vai terminar nunca. Eu acho que a gente, enquanto agência, a gente nunca vai ter um cenário pronto. Olha, agora cheguei na capacidade que eu queria chegar, com os produtos que eu queria chegar, com os serviços aqui para oferecer, com os profissionais e eu acho que o cliente, da mesma forma, eu acho que dificilmente alguém está entendendo 100%. Se alguém falar que está entendendo 100% do que está acontecendo hoje, não só na comunicação, mas no mundo, eu acho que dá para desconfiar dessa pessoa, porque não tem como entender, não tem como alguém te falar aqui que entende as 1000 formas de se comunicar hoje que tu acabou de mencionar. E tem um aspecto... Tal qual, né? Tipo, com a propriedade que deveria... tá em constante aprendizado. E tem um aspecto, né, Beto, que é o cliente que acha, né, que tem que dominar 100% um determinado caminho, e que a partir dali ele vai usufruir disso. Quando ele dominar o 100%, aquilo já, entre aspas, caducou e já tem outro. Então ele vai estar sempre correndo. O cliente que enxerga que ele pode, né, no exemplo do Beto aí, ser o beta, né, bom, vamos testar e vamos avaliar. Claro que isso tem que ter uma condição técnica, e é essa o que a gente persegue, né, de entender o máximo possível e fazer e explorar aquilo, mas o domínio completo a gente não tem. Agora, um cliente que está aberto a isso, a ter um domínio que não é 100%, mas que é 90%, que é 80%, ele surfa em oportunidades que talvez ele nem enxergue o impacto todo que pode ter aquilo, e que dá muito retorno, né? A gente vê essas inseguranças tanto no nosso time, o desafio que a área de comunicação tem, né? Quando tu deste o exemplo aí dos 10 players, por exemplo, e agora nos 1000, tu imagina como para uma área de negócios entender tudo isso que tem na mão, né, e transformar a comunicação através dessas plataformas. Como é para uma área de criação desenvolver criativamente, né, utilizando a questão técnica e explorando a questão técnica em cada uma. A área de mídia. Então tem um desafio nosso da área de comunicação, mas em especial das agências, que é o seguinte: como eu exploro as plataformas tecnicamente, e o que eu preciso entender, são
muitas, e as pessoas precisam se especializar. Como que eu crio em cima disso? E fora isso, voltando na questão dos ciclos, né? O ciclo do consumo, né? Do consumidor, das pessoas. Isso aqui muda. Então eu tenho um cenário que ele vai se alterando, e eu tenho a questão da tecnologia também muito forte. Se eu somar isso, nos dá um desafio, e talvez isso seja a nossa dor de cabeça e também, ao mesmo tempo, a nossa motivação. Né? Como surfar dentro disso e aproveitar da melhor forma possível. Me entristece muito, por exemplo, eu ver um produto nas redes sociais do cliente e ir na loja física dele e aquele produto está com um preço completamente diferente daquilo que eu vi nas redes sociais. E aí o cara da loja me diz assim, não, é porque aqui eu tenho custo de luz, tenho custo de aluguel, eu tenho custo disso. Eu acho que isso está virando uma grande impasse para o mercado, dessas diferenças que está havendo entre o físico e o digital. E outra coisa que eu acho muito importante, não sei se principalmente para ti, Beto, que cria as campanhas e que faz o cliente ir na procura do produto, chama-se atendimento. Eu tive uma experiência agora em Praga. Eu entrei numa loja da C&A com a minha neta. Quando ela entrou na loja, uma atendente da C&A veio perguntar o que ela queria. E perguntou o que ela falava. Se ela falava tcheco, se ela falava inglês, se ela falava francês e tal. Já começou por aí. Aí a minha neta disse que viu um vestido. Cara, eu nunca vi isso numa C&A do Brasil inteiro. Ela acompanhou a minha neta em todos os momentos da loja. Até a hora do pagamento e na hora de ir embora. E aí eu pergunto isso aqui, os caras dizem, não, porra, já tem o custo do aluguel que é caro, já tem o custo da luz que é cara, já tem o custo do condomínio que é caro, já tem o custo da segurança que é caro, já tem... E aí, onde que nós vamos parar? O que adianta tu fazer a maior campanha do mundo e chega lá naquela ponta, não acontece? Procurar encontrar uma verdade na campanha que não seja falar que o serviço é perfeito se ele não é, né? Tem que encontrar qual é o ativo que né, não é essa experiência que tu teve em outro país. Encontrar um ativo que tem ali sua gama de verdades para que uma pessoa que veja a campanha que a gente criou lá e depois entre na loja e seja impactado pelo aquele serviço, não fale, pô, os caras estavam mentindo para mim, isso não dá para ter, né? Mas, Nenê, a gente usa algumas ferramentas, claro que depende do 5G e da qualidade de investimento das lojas, né? Tu já deve ter visitado a Amazon Go, que tu consegue identificar o consumidor quando está entrando na loja, tudo por inteligência artificial e algoritmo, tu posiciona as ofertas para aquele consumidor, porque tu conhece os hábitos e a repetição de compra dele, então tu tá conseguindo fazer um B2B com o consumidor final. No mercado que nunca me deu um bom dia. Não, mas sempre... nunca disse para mim, olha aqui, chegou teu vídeo. Mas são modelos, né? Mas tem outros que estão fazendo isso. É isso que me preocupa, é isso que me deixa... O Cassino, na década de 80, saiu da propaganda convencional e fazia só mala direta, ofertando para cada um o que precisava. Nasceu o bebê, então as ofertas para ti. Isso em 80. As ofertas são para mamãe aqui, isso. O maridão agora vai ficar mais tempo em casa, então quem sabe um vinho, um queijo, né? Sim, o Brasil ainda é um país subdesenvolvido e nós temos ainda muitas dificuldades, né? Eu acho que não, eu vou fazer uma pergunta para os três. Sabe que a partir do momento que o grande presidente da empresa começou a montar os seus departamentos de marketing
e criou, né, gente para falar com as agências ou com os veículos, não sei. Ele tirou a responsabilidade dele e criou um grande obstáculo para a própria empresa. Porque o marketing da empresa hoje está brigando contigo. Ele quer ser mais realista que o Beto que está estudando, que está não sei o quê. Né? O Beto que vai na concorrência, o Beto que faz isso, o Beto que faz aquilo. O tipo que conversa todos os dias com os veículos e sabe o que está acontecendo. Né? E o cara está lá como marketing só cuidando do negócio dele. Mas, quando tu chega lá para apresentar uma campanha, ele diz, mas não era isso que eu queria. Então, cara, tu falava com o seu Adelino que era uma loucura, cara. E continuamos falando, não com o Adelino, que ele faleceu. Eu não, estou dizendo, mas... Com o neto do Adelino. Mas, Nenê, assim, a gente não pode generalizar nunca. Tu tá falando, não, eu não tô generalizando. Tu com certeza tem pontos assim. Mas se a gente olhar para o outro lado, né, as agências também... tem muito júnior na sua operação. Como é que um CEO do cliente vai falar com um aprendiz? Né? Será que a agência também não está errada na medida que provavelmente a sua maior capacidade intelectual de repente não está fazendo os contatos? Tu não tem júnior, cara. Tu tem coisas... Pô, tu só tem gente boa, tu tem 8 sócios que são... Sim, mas não estou falando especificamente da escala, estou falando do mercado como um todo. No momento que tu perde margens, que existe hoje uma dificuldade financeira na indústria da comunicação. Eu tive agora em Seattle, a grande discussão do Google é como eles vão continuar performando da maneira que estão performando com a inteligência artificial. Lançaram hoje o Brad. Sim, mas assim, o maior faturamento deles é pelos links patrocinados. Como é que a inteligência artificial vai falar contigo? Como é que ela vai remunerar o Google? Falando sem indicar o Então, o problema existe no planeta todo, a forma de como encontrar isso. Né? Mas sabe, né, que quando tu coloca na questão das áreas de marketing, das agências, eu acho que assim, quando tu fala na questão de enxergar um ponto focal ali, exclusivamente, né, tu pega uma área de marketing, quando ela não tem agência, eu acho que ela tem um desafio efetivo, né? Porque às vezes faz o movimento de não ter agência, de internalizar isso, e aí pensando muito na operação, mas perde todo esse conhecimento do que os mercados estão fazendo, o que os concorrentes estão fazendo, o que outros setores estão fazendo que tu pode utilizar. Quando tu tem uma área de marketing que funciona em parceria com a tua respectiva agência, aí eu acho que tem um golaço, porque tu tens uma área de marketing que sente a dor do negócio, que vê as oportunidades, que está ali dentro, todo dia está exatamente dentro daquele business, né? E tu tem uma agência que está dentro daquele business, mas também que tem uma oxigenação em cima de outros clientes, de outros setores e tal. Então, acho que essa é uma combinação muito, muito positiva, né? E aí eu acho que funciona muito bem, a gente vê isso muito nos clientes, é um ponto importante, assim. Gostar do produto, falando da agência, admirar o produto que o cliente tem. Isso é um ponto muito importante, assim, dentro da motivação das equipes, né? A gente vê isso muito a gente busca pessoas e profissionais que tenham interesse por aquele produto, porque isso faz diferença depois no final. E ter esse sentimento de parceria, né, independente se é cliente, se é fornecedor, mas de time, de estar junto ali, isso também tem muito diferencial, faz muita diferença. E a gente vê a escala, né, com alguns clientes aí há muitos anos e tal, e isso não é à toa, né? Isso é muito dessa leitura, né, de enxergar isso de uma forma um pouquinho diferente do que normalmente o mercado, é só uma questão comercial, enfim. Essa preocupação aí do marketing que eu coloquei está existindo em várias áreas. Mas o que me preocupa mais ainda é que depois que tu sai da área do marketing do cliente, que está tudo decidido,
ele te manda para a área de compras para o cara que compra prego, comprar mídia. Uhum. Eu acho que assim... Sim, e é muito particular, né? Esse é um processo muito particular. Eu acho, Nenê, que quando tu observa, assim, alguns dos grandes players, né, que vem tendo sucesso com marketing, com comunicação, e tu observa neles essa parceria que o Deep estava comentando, essa união e não competição, né, que tu mencionou, que parece muitas vezes que tu enxerga que existe uma competitividade, talvez, entre o marketing e a agência. Cara, Ketchup Heinz agora é um dos anunciantes que mais está fazendo coisa diferente, ganhou um monte de coisa em Cannes, trabalhando com várias agências, porque os caras olharam, né, pro mercado e perceberam, pô, eu posso ser talvez o sinônimo de ketchup no mundo, né? Hoje ainda não é como palha de aço é Bombril pra gente, né? E os caras estão trabalhando para isso em parceria com quem pode entregar algumas coisas que eles não vão ter lá dentro, né? A gente já viu esse movimento em várias outras. Burger King vem fazendo isso há muitos anos e trabalhando a marca, sendo reconhecido pelas pessoas na rua e também sendo reconhecido em festivais de publicidade, né? Então, eu acho que encontrar essa receita e talvez aí, se a gente consegue dar um recado para esse marketing que está querendo competir, olha com carinho e trabalha junto com os caras que eu tenho certeza que o sucesso de ambos vai ser muito maior. Sabe que bom recado, Nenê? Isso me preocupa muito os in-house, entende? E estão proliferando. O crescimento das in-house no país é impressionante. Por quê? Mas Nenê, tu sabe que eu preciso discordar de um ponto teu, e eu vivo de propaganda, né? Que é o seguinte: um bom tempo atrás, né, a propaganda era um dos 5 P's. Então, tu dividia, né, 20% do teu tempo em cada um, a agência tinha 20% de atenção do CEO da empresa. Hoje, os 5 P's são uns 20, no mínimo. Né? Então, hoje a logística, a tecnologia, a TI, elas disputam a mesma relevância do que o marketing. Né? Porque não adianta fazer uma propaganda linda se a logística furar e não ter o produto certo na hora certa, na loja certa. Então, o que mudou, no meu ponto de vista, é que a gente perdeu um pouquinho do palco, que a gente era mais bam. Hoje nós temos que disputar esse mesmo palco com outras ferramentas e dividir a nossa atenção. E se a gente não se der conta que nós não somos tão relevante como nós achávamos que éramos, né? Acho que era mais protagonista. Nós éramos mais, claro que era. O Washington Oliveto falava, mudava a empresa. O Nizam falava, mudava a empresa. Né? Hoje eles mudam o Nizam, não, a empresa continua. Né? O que acontece hoje é que se a gente, e eu não estou dizendo isso do meu amigo Nenê, sim. Se a gente ficar olhando pelo retrovisor, né? A propaganda era mais engraçada, os programas de televisão, quantas piadas que tinham que a gente morria de rir, que hoje não é politicamente correto, entendeu? Tanta coisa que mudou no mundo, por que a comunicação não ia mudar? Então o nosso negócio mudou muito, né? Eu ficava feliz quando o cliente liberava uma verba adicional, eu era comissionado em relação à veiculação. Hoje, se o cliente fizer isso ou aquilo, boa parte dos meus contratos é FII. Então, isso talvez penalizou os veículos, porque os veículos perderam uma força de venda de todo o mercado, porque tu não precisa vender remédio para receber honorários, tu recebe honorários pela tua... Os veículos não entenderam isso que tu está colocando.
Então, assim, o mercado todo mudou. Né? Não entenderam mesmo. A agência mudou. Hoje eu tenho estatístico dentro da agência, não tinha. Né? Vocês são agência tecnologia. Vocês são agência da RBS ainda, né? Somos. Sim. Que fazem campanhas das, né? Sim. São poucas, né? Nem sei quem está nesse... Diário Gaúcho, 4, parece. Diário Gaúcho é eu acho que a principal é a Escala. Nós fazemos parte. Mas há muito tempo, né? Muito tempo. A gente trabalha bastante com a marca institucional do grupo, com algumas coisas de GZH também, em muitos momentos. Mas a própria RBS, todo dia tem um comercial chamando os anunciantes para fazerem as suas campanhas com a RBS. Quer dizer, ela, no fundo, é minha concorrente também como agência. Né? Ela produz conteúdo, ela faz programática. Então, assim, não existe mais o teu concorrente. Né? Todos estão disputando a renda discricionária exatamente na mesma proporção. Ou é veículo, ou é promoção, ou é evento, ou é logística. Nós estamos hoje numa plataforma de mensurar a produtividade no ponto de venda, que é algo excepcional. Né? Tu sabe a segunda venda que tu pode fazer, o que aquele cliente está propenso. Né? Tu não precisa usar comunicação para fazer isso. Né? Então, eu acho que essa capacidade de inovação e de novas ferramentas, tu tem que escolher qual é o teu foco, onde tu vai te concentrar. Né? Nós tínhamos um diretor de criação que ficou conosco, acho que mais de 20 anos, o Axel Rude, né? Brilhante, grandes campanhas fez conosco, né? O Eduardo Axel Rude. Ele dizia assim para nós: vamos escolher aonde nós vamos botar o nosso guarda-sol na praia, né? Entendeu? Onde é que tu vai ter um pouquinho de sombra na praia? Escolhe o local, não vai conseguir cobrir tudo, né? Eu acho, um beijo para ti, Axel. Eu acho que essa coisa nossa, assim, de querer ser o dono da verdade, de saber tudo, nós somos muito incompetentes, na real. Nós temos que aprender muito. Por isso que eu digo que eu sou estagiário, né? Porque tu tá todo dia aprendendo, tu não tem mais condições de definir nada. Tu convive com os outros e acha a solução em conjunto. E os clientes cresceram muito, os clientes contrataram excelentes profissionais, têm interface conosco, que eu fico com ciúmes de não ter aquele profissional dentro da Escala, de tão capacitado que ele está hoje. Né? Que tu ia colocar? Não, ia colocar o seguinte, que dentro dos pesos de importância, né, hoje as pessoas são cada vez mais impactadas. Sei lá, 20 anos atrás, que tinham menos ferramentas, que a gente estava falando de menos plataformas e tal, a quantidade de impactos que tu sofria era muito menor. Hoje é muito maior. Então, a importância da comunicação, no meu ponto de vista, ela é muito maior. O desafio é muito maior das empresas. Né? E, ao mesmo tempo, a gente vive essa questão da comunicação, que o mercado diminuiu de tamanho e tal. Mas o desafio, ele é muito maior. E o tempo que tu passa, né, que uma marca pode passar ao lado do seu cliente é maior. Né? Então, assim, como é que encolhe o mercado da comunicação quando o desafio é muito maior? O desafio é maior pela questão dos ciclos para entender o comportamento do consumidor, quando tu tem uma janela maior de contato com o teu cliente, e quando tu tem muito mais tecnologia, é que tu precisa entender muito mais a tecnologia para tu usufruir. E isso é um baita desafio, né? Sobre o seu ponto de vista de business, né? É extremamente desafiador e é extremamente relevante, né? Tu pode ter o melhor produto, tu pode ter a logística certinha, arredondada, mas se tu errar a comunicação, se tu diminuir, porque tu tem teu concorrente também. Às vezes tu não erra a comunicação, tu acerta a comunicação, mas se a tua comunicação está muito pequena, teu concorrente ele passa. Né? Então, acho que a comunicação ela vem aí tem uma importância dentro do momento que a gente está, porque tu, a todo momento tu tem que estar pensando em como tu te colocar, como é que tu vai entender o teu consumidor, porque ele muda o tempo inteiro, a concorrência muda e a quantidade de vezes que ele é impactado, seja pela tua marca ou por um concorrente, é maior. Então, se tu não fizer isso bem feito, talvez tu peque em todo o resto. Por isso que eu não concordo com o Picoral, porque eu acho que a Escala mexeu com o mercado.
Por exemplo, na área de mídia. Foi a primeira agência a falar em conexões. Quem falava em conexões? Ninguém. E a Scala criou isso. Antes disso, a área de planejamento. Exato. Né? Então, por isso que eu discordo de ti. Eu acho que vocês inovaram. Vocês fizeram muita coisa pelo mercado, entende? Claro que, como tu diz, o mercado não entende porque quer te puxar o tapete. Mas não é, mas isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, sabe? É que eu conversava muito com o Miguel quando ele era o Miguelzinho foi por muito tempo o meio-campo do mercado, que estourava uma bronca lá numa agência tal, fala com o Miguel, que o Miguel vai lá e resolve. As coisas de Sinapro, de ABAP, que o Miguel botou no colo e disse, é comigo mesmo, e as entidades estão hoje no mercado gaúcho porque o Miguelzinho não faz assim, Joãozinho, não faz assim, Mariazinha, não faz assim, né, Adãozinho, vamos resolver isso, vamos não sei o quê, vamos lá no veículo. Então, esse papel que a Scala desempenhou, através de cada um na sua, né, foi muito importante, assim como eu sei que é muito... talvez eu tenha avançado muito em dizer, ou avanço muito em dizer que a Scala é a única agência realmente em Brasília, né? Porque foi pioneira, porque ela chegou lá e pouca gente chegou. Depois da MPM, que foi um caso completamente à parte, porque a MPM tinha o Mercado Brasil, entende? Né? Mas a Scala foi, né? Mas sabe que tem um aspecto... Posso te cortar, mas acho que é um ponto importante, assim. Existe uma característica nos 5 sócios que eu, antes de me tornar sócio, né, percebi, e que eu acho que isso é algo muito proveitoso para a Scala, que é todo mundo tem opinião, né? Sempre são pessoas com personalidade forte e tal. Agora, o grau de abertura para tu colocar o que tu pensa, e eu tô dizendo, não é colocar o que tu pensa o que vai te agradar, mas é colocar o que tu pensa em prol ao negócio e que muitas vezes não agrada. Isso eu acho que sim. Eu vejo esse desprendimento, essa abertura, e aí sim, saber arriscar, né? De saber trilhar algo que às vezes é um pouco turvo e tal. Eu acho que essa é uma capacidade, uma habilidade dos sócios que reflete dentro da companhia, e aí a gente justifica o cinquentenário da empresa. Exatamente. É o que se chama de empresa horizontal e que é moderno, né? Legal, é uma prática bacana. A Scala naturalmente é horizontal de nascença, né? Que é essa capacidade de escutar, de reagir, de se reinventar a cada momento. Se reinventar, porque tá preocupado em ouvir, né? Ouvir o que o cliente tem para colocar, o que o pessoal de dentro tem para colocar. Se não fosse assim, não teria 50 anos. Então, eu tenho uma história, né, com esse cara aqui, que é o seguinte, ó. Eu entrei na Scala e eu tava, sei lá, pouco tempo na Scala. Eu entrei na Scala foi em novembro. E daí, numa noite lá, o Picoral mandou um e-mail. E eu li aquele e-mail e falei, pá, não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso. E eu pensando e tal. Ficou irritado ou não com o e-mail? Fiquei irritado. E aí mandei um e-mail pro Deluca, que era o sócio que eu tinha mais proximidade, assim, e mandei falar, isso aqui tá errado, por isso, por aquilo, não sei o que, tarará. Daí cheguei no outro dia na Scala, né, daí o Deluca me chama lá na sala dele. Falei, tá, me fala aí o que tu... Aquele jeito querido isso, né, me fala aí. Não, porque eu não concordo com isso, que eu não sei o que, não, né. Daí, então tá. Então a gente tem reunião de conselho e tu vai lá falar. Eu falei, vamos matar o carteiro, né? Vamos matar o carteiro. E eu me lembro do Picoral, né? E eu falando, não era discordância contra o Picoral, era uma sugestão que o Picoral tinha feito.
E aí eu coloquei uma série de outras coisas que eu enxergava e tal. Eu me lembro do Picoral anotando. Eu tava lá, recente entrado, entendeu? Quem é o Deep, né, dentro da trajetória que o Picoral teve. E anotando. E aí aquilo me chamou muita atenção. Porque é o estagiário. Né? Acho que é uma postura de estagiário nesse sentido de, tá bom, vamos ver aqui, certamente coisas que ele anotou lá, falou assim, isso aqui não, né, tipo, isso aqui não, tu não tá viajando, mas então acho que teve coisas ali que foram, então acho que essa abertura, isso serve pro Melo, isso serve pro Deluca, essa abertura e de tu... O Melo é o melhor de todos porque é colorado que nem eu. Bom, daí, aí vamos discordar, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que essa abertura... Essa abertura e essa vontade que eles enxergam da gente, por exemplo, de ser provocativo, né? Porque todo mundo quer pessoas do teu lado num negócio que te provoquem, não que só sigam a curva lá que o Rio tá fazendo. Eu acho que essa é um segredo assim, importante e que não é fácil, porque pode bater no ego, né? Pode bater em uma série de coisas que tu ficar ouvindo ali e tal. Então isso acho que tu tem que tirar fora. Tem que tirar fora, sem dúvida. Betinho, não só no ego, nas certezas, né? Nas certezas. Balança, né? Betinho, infelizmente a gente, né, tá com tempo, então fica aqui para te dar uma mensagem ao mercado, para os teus colegas de arte, de coisa, daquilo que tu pensa, que tu acha que pode vir nos mais 50 anos da Scala. A gente trabalha pensando exatamente nisso, não nos 50 que passaram e sim nos próximos 50, que a gente vai construir. O estagiário aqui do meu lado, ele tem uma gana de pensar nesses próximos 50 anos, ele não deixa ninguém olhar para trás e ficar olhando para trás. Então, se eu posso deixar um recado, é justamente esse. O que a gente vai fazer de novo aí? O que a gente vai fazer de diferente? O que a gente vai fazer de divertido? O que a gente vai fazer de emocionante? Vamos pensar junto, vamos ter mais ideias dessas. Coral fica, não, porque nos anos 80 era, olhou para trás, né? Nos anos 80 era mais divertido. A gente tem o papel em branco. Eu digo que o passado é referência. Não, ok, não olha para trás, mas ele é referência. E tem o papel e a tela em branco aí para a gente fazer um monte de coisa boa, um monte de coisa nova, um monte de coisa emocionante, um monte de coisa divertida nos próximos 50 anos, quiçá 100, né? Que bom. Picoral. Tu sabe que para mim foi uma terapia em grupo esse nosso bate-papo, né? Porque ao mesmo tempo que eu fiquei escutando vocês falarem, passou aqui vários filmes, né? A Scala nessa trajetória conviveu com mais de 100 clientes, né? Tivemos uns 2.000 profissionais nesses 50 anos, né? Mais de 11 sedes da Scala. Vocês nem sabem disso, né? Que loucura. Caxias estava tendo um som assim que, rapaz, tem dinheiro nessa região. Nós fomos lá, abrimos uma agência em Caxias. Aí Caxias não dava o dinheiro que a gente imaginava. Sai de Caxias. A Criciúma ali é mais do que Florianópolis. Abrimos Criciúmas. Criciúma resolve tudo por Porto Alegre. Sai de Criciúma. Joinville é o maior parque industrial de Santa Catarina. Abre Scala em Joinville. Volta para Porto Alegre. Não, agora Paraná. Paraná está crescendo. Colombo está indo com lojas lá, tem shoppings lá. Vamos para o Paraná. Abre em Curitiba. Né? Volta para a sede. Agora São Paulo. Vai para São Paulo. Continua em São Paulo, fecha São Paulo, volta para São Paulo. VS Rio de Janeiro, né? Década de 80, abre no Rio de Janeiro. Recife, a Renner está crescendo no Nordeste, vamos para Recife, abrimos Recife. Né?
vamos para Brasília. Quer dizer, a escala está onde o nosso cliente está. E aí que está o segredo nosso, né? Que eu divido com todos os nossos colegas e co-irmãos. A grana é uma consequência do teu trabalho. Se tu botar como objetivo ganhar o dinheiro, tu perde o próprio cliente. Né? Então, tem meses que nós temos prejuízo na operação, né? E outros meses, mais meses com lucro do que com prejuízo. Mas nós não encolhemos a equipe porque o cliente deixou de faturar, não fez aquilo. Ao contrário, a gente investe na frente. O nosso sucesso é o crescimento dos clientes. Quanto mais o cliente cresce, mais chance nós temos de aumentar o nosso faturamento. Então, o segredo é muito simples. É tu acreditar no que tu faz, né? Revisitar todo o tempo se tu está fazendo corretamente, né? E entregar mais do que tu tira do mercado. Senão essa conta não vai fechar, vai ser caro para ele, né? E ele vai abrir mão da tua entrega. Então, espero, né, continuar fazendo isso. Não por muitos, né? Quando fala em 50 anos, eu já fico imaginando. Ah, o Roberto Marinho dizia, se um dia eu morrer, né? Mas eu acho que alguns tempos... trocava de sangue, tu não vai fazer isso. Ele ia para a Suíça uma vez por ano para fazer a troca de sangue, né? E aí isso dava mais vida para ele. Mas fazer isso hoje, alguns milhares de euros. Né? Mas o Picoró não precisa, está um guri ainda. Obrigado. É verdade. E tu, Dip? Acho que o meu recado final aqui... Sabe por que eu me fui pro Dip com B? Porque eu me lembrei do Dip. Do Dip, Eu demorei uns 2 anos para chamar ele de Dip também. Que hoje é vizinho. Sabe que o Dip... ajudou o Zé Maurício Birizol, que foi diretor da RBS em São Paulo, na época da pandemia. Eles são vizinhos. E o Dib, como o Zé não podia sair de casa, né, pela idade, fazer as compras, o Dib passou 1 ano e meio fazendo rancho, vendo o que o Zé precisava, o que não precisava. Absolutamente sem interesses, como diz o Brizola, né? Eu dizia o Brizola, nenhum. E isso me comoveu muito e eu acabei ligando para ele, né? Dizendo, pô, cara, que troço bacana que tu tá fazendo, né? De ser humano, né? Claro. Nessa hora tão, né? Difícil. Difícil. E o Zé saiu firme da coisa. Mas, Nenê, a minha palavra final acho que é assim, acho que a gente pode ver um pouquinho do DNA da Scala aqui, né? E eu acho que uma agência com esses 50 anos, né, que para o retrovisor vale só a garantia de que soube fazer todas as curvas de todos os períodos aí que viveu. Eu acho que isso é uma garantia de uma empresa que foi testada, né, e que está pronta para esses ciclos curtos que são necessários de mudança e tal, e essa inquietude aqui que tu vê, e esse ambiente propício de construção, de melhoria, né, e essa preocupação com o resultado do cliente, acho que isso está na nossa veia, assim, no nosso DNA, é o que a gente busca dos profissionais que estão com a gente, e somando isso, essa vontade, a importância da comunicação, né, eu acho que esses próximos 50 anos aí, eles vêm a galope, quando a gente olha para trás, isso passou de novo, e espero que a gente possa sempre contar com grandes parceiros, com grandes clientes, que a gente possa fazer uma grande comunicação pro público e seguindo esse legado que a Scala tem. Sabe que eu quero dizer para vocês, não estão na minha frente, mas eu acho que dos programas que eu fiz, é o programa que mais me emocionou, né? Porque eu também fiz a viagem que tu fez, né? Eu também subi as escadas do Santo Antônio, sabe? Eu também me lembrei do Paulo Melo me atendendo, do Flavinho me atendendo, do Aloysio me atendendo, do Zani me atendendo. Sabe? Eu comecei, fiz uma viagem muito grande, né? E parei na Renata Schenkel. Então isso... estou até com um pouco de lágrima nos olhos, porque a Scala faz parte da minha vida,
sabe? Isso acho que foi muito importante. Foi um programa que, para mim, me marcou muito. Eu agradeço vocês e com umas canecas serão de vocês, um brinde. Um brinde. Obrigado, aos Nenê. próximos 50. Aí, para nós todos. Obrigado. Obrigado.